Boa noite. Boa noite. A greve dos ferroviários paralisou por 15 horas o funcionamento dos trens em São Paulo. 500 mil de pessoas foram afetadas. Na estação Francisco Morato, na região metropolitana, passageiros destruíram um muro e entraram em confronto com a tropa de choque. Veja agora imagens exclusivas do vandalismo. Em meio ao caos, a violência. A gente precisa de trabalhar e acontece isso. Pra que faz isso? A greve dos funcionários da CPTM desencadeou a ira dos passageiros. Na estação Francisco Morato, muros foram destruídos. Com revólver em punho, seguranças da CPTM tentavam controlar a situação. Um guarda atirou com uma arma de choque em um dos manifestantes. A tropa de choque da PM reforçou a segurança. Mesmo assim, o confronto continuou. Pedras de um lado, bombas e tiros de bala de borracha do outro. No tumulto, 2 pessoas acabaram detidas. Foram 15 horas de paralisação. 2 linhas não operaram. Outras 2 funcionaram em parte do percurso. Apenas as linhas 8 e 9 não tiveram interrupções. Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, 500 mil de usuários foram prejudicados. Eu vou ter que voltar para casa e perder um dia letivo meu. Tô avisando que eu vou chegar atrasada. A greve em algumas linhas da CPTM, na maior cidade do país, sobrecarregou outro transporte público. E os ônibus, que normalmente já são cheios demais, na manhã de hoje ficaram ainda pior. Ainda está desde as 5 horas da manhã parado, tentando pegar um busão para poder ir trabalhar. Os ferroviários reivindicam mais de 9% no aumento salarial mais benefícios. A CPTM fez uma contraproposta de aumento de 8,25%. O sindicato e a empresa ainda não chegaram a um acordo. Uma nova reunião está marcada para o dia 11 de junho. Véspera de feriado e vamos agora ver como está o trânsito em São Paulo. Cerca de 1.300.000 veículos devem deixar a cidade neste feriado de Corpus Christi. A repórter Solange Bolo sobrevoa a rodovia Castelo Branco, que liga a capital paulista ao interior do estado. Boa noite, Solange. Olá, Raquel Nascimento. O motorista que deixa a capital paulista aqui pela rodovia Castelo Branco enfrenta um trânsito bem carregado. Aqui à altura da cidade de Barueri, o congestionamento vai do quilômetro 14 até o quilômetro 24. A concessionária que administra a rodovia calcula que 600 mil carros devem passar pelo sistema Castelo Branco, Raposo Tavares, durante o feriado prolongado. Já quem segue para o litoral não enfrenta problemas. Rodovias Anchieta e Imigrantes têm o tráfego tranquilo. Nascimento. Pois é, será que também no Rio de Janeiro as pessoas estão deixando a cidade para passar o feriado, Raquel? Eu acho que sim, viu, Nascimento? Vamos aproveitar, né? A repórter Cláudia Ramos fala ao vivo da ponte Rio-Niterói. Boa noite, Cláudia. Como é que está o movimento aí no Rio? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Olha, o movimento já é bem grande aqui na cidade do Rio de Janeiro. Entre hoje e amanhã, mais de 170 mil veículos devem passar pela ponte, principalmente em direção à região dos Lagos. Esta é a estimativa da Ecoponte, nova administradora, que reduziu o preço do pedágio de R$ 5,20 para R$ 3,70 esta semana. Uma economia para esse feriadão, hein? É com você, Nascimento. Os professores da rede estadual, a rede pública de São Paulo, decidiram hoje manter a greve, que já é a mais longa da história. Na Assembleia teve confusão entre professores a favor e contrários ao fim da greve. Sai daí! Se tiver segurança, sai! A tropa de choque precisou ser chamada. No estado de São Paulo, a paralisação já dura 83 dias. Adriana é diarista, tem 2 filhos numa escola pública estadual e nos últimos tempos trabalha com a cabeça longe. Vitor, está estudando? A gente fica preocupada assim, porque não tem aula. A 13 quilômetros dali, Vitor, de 14 anos, estuda em casa como pode. Tem vezes que até a diretora aqui dá aula. Essa realidade afeta diretamente pais e estudantes de outros 7 estados.
Em São Paulo, pelo menos 30% dos professores aderiram à paralisação. Eles reivindicam 75% de aumento. Nunca se teve uma greve tão longa no estado. Difícil, segundo especialistas, vai ser repor o conteúdo perdido. Até agora, já são quase 3 meses de paralisação. Entre os mais afetados estão os alunos na alfabetização e no ensino médio. Como é que a gente pode pedir para esses jovens, né, valorizarem a vida estudantil, respeitarem os seus professores, levarem a sério a escola, quando eles se veem inseridos num sistema que está tão sucateado? A polícia desarticulou uma quadrilha de tráfico de drogas e roubo de cargas em São Paulo. 5 pessoas estão presas. Armas de guerra foram apreendidas com os criminosos. Um verdadeiro arsenal. 5 fuzis importados dos Estados Unidos, pistolas de uso restrito, munição e coletes à prova de balas. 4 homens e uma mulher foram presos. Eles são acusados de tráfico de drogas na região de Campinas, interior de São Paulo, mas também praticavam outros crimes, como de roubo de carga. Um deles aconteceu nesta empresa de eletrônicos no ano passado. 80 milhões de reais em produtos foram levados. O outro foi no terminal de cargas do aeroporto de Viracopos, no começo deste ano. Um assalto de 11 milhões de reais. Os criminosos vendiam estes produtos roubados e investiam o dinheiro no tráfico e em armamentos. As investigações começaram em março e, segundo a polícia, outros 10 integrantes do bando já foram identificados. Eu posso garantir que é um forte golpe. Não são criminosos que vão ser substituídos com facilidade pelo crime organizado. Veículos importados roubados, celulares e mais de 20 mil reais também foram apreendidos. A Justiça dos Estados Unidos divulgou a confissão do ex-integrante do Comitê Executivo da FIFA e da CONCACAF, Chuck Blazer. Peça-chave na investigação, o americano disse que o esquema de corrupção ocorria desde a escolha da sede da Copa de 98. E a Interpol emitiu hoje um alerta vermelho contra 6 ex-integrantes da FIFA e também executivos do futebol. Procurados. Entre eles, o ex-presidente da CONCACAF, Jack Warner, e o argentino naturalizado brasileiro José Margulis, que dirigiu 2 empresas envolvidas na transmissão de jogos. A lista foi divulgada um dia após o chefão da FIFA, Joseph Blatter, anunciar a saída da presidência. Ele também está sendo investigado aqui nos Estados Unidos. A pressão de patrocinadores e dirigentes de clubes europeus teria pesado na renúncia. Uma outra explicação para a saída de Blatter pode estar aqui na Corte de Nova York. Um juiz autorizou a divulgação do depoimento que Chuck Blazer deu às autoridades americanas em 2013. Ele fazia parte do Comitê Executivo da FIFA e responde por fraude, extorsão e lavagem de dinheiro. O americano foi pego pela justiça por sonegação de impostos e virou a peça-chave do processo. Blazer revelou que fazia parte de um grupo que recebeu propina não só para a Copa da África do Sul, mas também para o Mundial de 1998, que aconteceu na França. E agora a escolha da Rússia e do Catar começa a ser investigada pelo FBI. E já começaram as especulações para substituir Blatter. O ex-craque Michel Platini, presidente da UEFA, estaria no páreo. O príncipe da Jordânia, Ali bin al-Hussein, derrotado por Blatter, também. Zico lançou a própria candidatura nas redes sociais, mas o palpite polêmico, pelo menos para nós brasileiros, veio da Venezuela. O presidente Nicolás Maduro aposta em Diego Maradona. Que tal? Uma mulher foi esfaqueada durante um assalto no Rio de Janeiro. Esse é o 14º ataque com faca na cidade em 25 dias. As imagens feitas com um celular mostram o momento em que Natália Descol, de 27 anos, é socorrida no meio da rua. Ela foi esfaqueada na barriga e na mão por 3 assaltantes, aparentemente menores de idade. Eles roubaram o celular que Natália ainda nem tinha começado a pagar. É uma cidade que eu amo muito, assim, eu gosto muito, mas ela está sendo muito fácil de ser odiada. Na verdade, eu estou sendo mais uma na estatística, né? Estatística que não para de crescer. Em menos de um mês, 14 pessoas foram feridas à faca por assaltantes aqui no Rio. Um caso em especial mobiliza a atenção da polícia e também do governo do estado.
É a morte do médico Jaime Gold, assaltado quando passeava de bicicleta em 19 de maio. O caso sofreu uma reviravolta. Um terceiro menor se apresentou à polícia, que já tinha apreendido e denunciado outros 2. Essa vinda desse terceiro, que confessa a autoria do ato infracional, apenas corrobora com o que nós temos afirmado desde o início. Das informações que nós tínhamos, o inquérito se encerrava. Nós estávamos baseados numa testemunha que era firme em dizer que haviam 2 autores. Em São Paulo, a polícia esclareceu o crime que terminou com a morte de um empresário assassinado segunda-feira. Quem mandou matá-lo foi a mulher, que planejou tudo com a ajuda do amante. Foi uma surpresa até para os policiais. O empresário Luiz Eduardo Barreto, de 49 anos, foi assassinado a mando da mulher dele, a professora Eliana Areco Barreto, de 46 anos. Ela teve a ajuda do amante, o agente de segurança Marcos Fábio Zeituzian, também de 46 anos. Marcos foi quem contratou Eliezer Araújo da Silva. Esse indivíduo foi, através de uma câmera da área, foi visto com o executor. E ele esteve na berrine junto com o executor, inclusive apontando a vítima. Ele abordou o empresário e um amigo dele numa avenida na zona sul de São Paulo, na hora do almoço. O bandido simulou um assalto e mandou o amigo de Luiz Eduardo correr. Em seguida, deu 3 tiros no empresário. Além de ficar com Marcos, Eliana pretendia receber um seguro de vida de R$500 mil com a morte do marido. Segundo a polícia, ela tinha prometido que abriria uma loja para o amante em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Marcos foi preso às 6 horas da manhã na casa dele, na zona norte de São Paulo. Eliana veio à delegacia depois de ser chamada para prestar depoimento. Ela não sabia que o amante estava preso. Quando viu as provas da polícia, confessou o crime na frente da família. Ela não teve coragem sequer de olhar na cara do pai dela quando o pai dela quis falar com ela e saber por que o crime tinha ocorrido. A Justiça Militar condenou 2 bombeiros por declaração falsa no incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 242 pessoas morreram em janeiro de 2013. Após 2 dias de julgamento, dos 8 réus, apenas o tenente-coronel da reserva, Moisés Fux, e o capitão Alex da Rocha Camila foram condenados à prisão. Eles vão cumprir 1 ano de pena por emitir e assinar o 2º alvará que liberava o funcionamento da casa noturna. Na noite da tragédia, o local estava superlotado, não tinha saídas de emergência adequadas e o isolamento acústico da boate era inflamável, o que ajudou a alastrar o fogo. Quase 500 acusações em 4 anos de mandato. 16 milhões de reais desviados de um município do interior de Alagoas. De acordo com o Ministério Público, esse é o legado da ex-prefeita da cidade de Piranhas, Melina Freitas. Ela é acusada de chefiar uma quadrilha que fraudou mais de 20 licitações públicas, como mostra a repórter Juliana Maciel. Joga as mãos pra cima, que cidade linda é essa? Um grupo acusado de desviar dinheiro público. Os envolvidos, pessoas escolhidas justamente para cuidar dos interesses do povo. A ex-prefeita Melina Freitas, hoje, ela acusada e provado em 16 milhões desviado da cidade de Piranhas, hoje ocupando o cargo de secretária de Cultura no estado de Alagoas. Com planejamento, com uma boa equipe, com grandes parceiros, com muito amor no coração. Melina Freitas tem 33 anos e é um dos novos nomes da política em Alagoas. E aí, pessoal de Piranha? Pouca idade, mas velhos valores. Ela foi eleita prefeita de Piranhas, no sertão alagoano, em 2008 e é acusada de chefiar do gabinete um esquema milionário de desvio de verbas. Nós pegamos a ponta do iceberg. Eu imagino 16 milhões jogados em prol daquela população. As benfeitorias que aquela população estaria usufruindo no momento. Depois de um pente fino nas contas da prefeitura, os promotores do Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas, o GECOC, descobriram um dia a dia de práticas ilegais e fizeram 483 acusações contra a ex-prefeita, uma para cada 3 dias no cargo. Segundo as investigações, ela agia com a ajuda de 7 secretários e 5 servidores.
O esquema funcionava assim. Uma solicitação de verba era feita. O secretário de Finanças autorizava o gasto e a prefeita encaminhava o pedido para a comissão de licitação. Os processos, então, eram forjados com documentos falsificados de empresas verdadeiras. Com uma vencedora que sequer sabia que participava da concorrência, Melina Freitas assinava uma ordem de pagamento e o dinheiro saía dos cofres da prefeitura. Só que as obras não aconteciam ou eram feitas a um custo bem mais baixo. Por exemplo, calçamento de uma determinada rua. Ou ela era calçada com o pessoal dela própria, né, e material adquirido através de outros meios, né, ou se calçava uma rua parecida ou semelhante. 23 licitações foram armadas, um rombo de quase 16 milhões de reais, numa cidade em que a arrecadação gira em torno de 40 milhões por ano. Piranhas tem 24 mil habitantes. Tombada pelo patrimônio histórico, fica em um dos trechos mais bonitos do Rio São Francisco. E foi aqui que a história de Lampião e Maria Bonita teve um ponto final. Encurralados pela polícia, foram assassinados e decapitados. O prédio da Prefeitura de Piranhas ficou conhecido porque foi numa escadaria que existia bem aqui na frente que as cabeças de Lampião e seu bando ficaram expostas. 80 anos depois, o edifício volta a fazer história, mas dessa vez como peça-chave em um esquema de desvio de verbas milionário. As marcas na parede não combinam com um prédio que foi reformado em abril de 2011. No papel, tudo em ordem. Processo de licitação, vitória para o preço mais baixo, contrato assinado e até notas fiscais. Tudo falso. A reforma que teve na prefeitura só foi pintura. Eu estava lá dentro do início ao fim. Não vi reforma de porta, de parede, nada. A reforma custou R$ 143 mil, mas rendeu apenas R$ 3.500 para um pintor e 2 ajudantes. E essa não foi a única vez que ele foi contratado. A nota era outra nota, não era o valor que eu tinha feito, aquele valor. Vamos supor, eu pegava pinturas de 5 mil, 4 mil, aí tem 15 mil, 20 mil na nota. Na sede da vencedora da licitação de mentira, com medo ninguém quis falar. Em nota, o dono da Arquitec disse que a assinatura no contrato foi falsificada e que em 2011 todas as notas fiscais já eram digitais. Foram vários empresários, todos vieram aqui ao Ministério Público e disseram a mesma coisa. As empresas vencedoras jamais participaram dos processos de licitação. Essa aqui é a escadaria do Cabrobó e a reforma desses degraus custou à prefeitura R$ 147 mil. Acontece que a empresa que ganhou a licitação no papel nunca nem esteve em Piranhas. Na obra da escadaria do Morro Cabrobó, você por acaso trabalhou com uma empresa chamada Terra Nordeste? Não, nem conheço. Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Ele nunca ouviu falar porque, segundo o Ministério Público, não foi a Terra Nordeste que fez a obra. No contrato com a prefeitura, a falsificação é grosseira. A assinatura de um dos sócios da construtora é bem diferente da que está no depoimento dele ao Ministério Público. Não haveria condições dos servidores fazer essa fraude sem a conivência do prefeito, porque o prefeito ele teria que assinar determinados documentos e ele teria que saber a origem daquela despesa. Muito obrigada, segundo Deus. Melina Freitas e outros 12 réus foram acusados de desvio de dinheiro público, fraude, falsidade ideológica e formação de quadrilha. Até hoje, ninguém foi preso. Em nota, a ex-prefeita disse que as acusações vão ser esclarecidas. Por que a ex-prefeita de Piranhas, que não estava no cargo, não foi presa? Até agora, o GECOC está procurando uma explicação válida. Amanhã você vai entender a razão, o salvo-conduto que garante que Melina Freitas fique fora da cadeia. O feriadão vai ter sol e calor em boa parte do Brasil. No sul, o guarda-chuva vai ser indispensável. Para quem não gosta do frio, a boa notícia é que a temperatura já fica mais alta em relação aos últimos dias. Olha só como ficou a paisagem hoje na Serra Catarinense. A geada até parecia neve,
A temperatura baixou para 4 graus abaixo de zero em Urupema. Em São Joaquim, fez 2 graus e 7 décimos negativos. Amanhã já fica mais agradável. Nada de temperaturas abaixo de zero. Em Vacaria, a máxima já sobe para os 23 graus. E em Campos do Jordão, máxima de 18. Do litoral catarinense ao Rio, vai dar praia. Em Floripa faz 27 graus, mas com o sol a sensação térmica passa dos 30. No Rio, 26 graus. No litoral paulista, também fica quente. Agora, quem escolheu Fortaleza para esse feriado vai precisar de uma programação longe da beira-mar. Chove forte e tem risco de alagamentos. O tempo também fica fechado no Rio Grande do Sul por causa dessa frente fria. Quer saber a previsão para o restante do feriado? Em Porto Alegre, a chuva só para no fim de semana. São Paulo e Rio ficam com tempo firme, pelo menos até domingo. Apenas 5 dos 513 deputados federais participaram de todas as votações na Câmara no último mandato. O estado de São Paulo só tem um representante nessa lista, Tiririca. Véspera de feriado, plenário vazio. Apenas 7 deputados. Alguns discursando, mas para quem? Desestimulante falar para as pessoas que não tem ninguém ouvindo, mas eu estou falando para a população brasileira. A sessão desta quarta não foi de votações, mas muitos parlamentares faltam nos dias importantes também. Um levantamento feito pelo site Congresso em Foco revela que apenas 5 deputados participaram de todas as sessões no último mandato. Um deles foi o deputado Tiririca. Apesar de estar sempre presente, ele apresentou 8 projetos de lei em 4 anos. E parece que o Tiririca, conhecido pelas brincadeiras na televisão e no palco, fica tímido quando está no plenário da Câmara. Ele nunca subiu aqui na tribuna para discursar. O deputado Carlos Manato faltou apenas uma vez e foi no mandato anterior, por um motivo bem convincente. Esse dia eu faltei porque meu pai faleceu. Outro que não faltou foi o ex-deputado e agora senador José Regufe. Um dever de cada parlamentar, um mínimo que um parlamentar deve fazer. Presença, frequência não é sinal de que ele está fazendo um bom trabalho. Você tem elementos, se o parlamentar, se o deputado ou senador é um bom articulador, um bom negociador, um bom formulador, um bom líder. O comercial de uma rede de cosméticos para o Dia dos Namorados provocou indignação e ameaças de boicote. Essa reação porque 2 casais gays aparecem trocando presentes e abraços. A campanha mostra 2 casais gays e 2 casais heterossexuais comemorando o Dia dos Namorados com presentes. Muita gente não gostou do conteúdo e a indignação foi parar na internet. Uma das mensagens diz que a propaganda estimula o homossexualismo e não respeita a proporção de gays e héteros na sociedade. Já o Boticário afirma que a proposta é abordar as diferentes formas de amor. O problema de propaganda é quando ela é ruim. Cigarro, outras coisas, bebida, isso é ruim. Só focaram na parte do homossexualismo, não na venda do produto em si. Diante das inúmeras reclamações recebidas, o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, abriu um processo para analisar o comercial. Se os membros do Conselho de Ética da entidade entenderem que as queixas têm fundamento, eles podem recomendar alterações ou até mesmo tirar a propaganda do ar. Para a representante da Comissão de Diversidade Sexual e Combate à Homofobia da OAB de São Paulo, a campanha dá visibilidade ao movimento gay, mas não estimula ninguém a nada. Eu não consigo compreender como uma propaganda que está passando uma mensagem de amor, que essa propaganda possa causar tanto mal na população. O comércio popular da Rua 25 de Março, em São Paulo, vive a pior crise dos últimos 30 anos. Algumas lojas já fecharam e outras demitiram seus funcionários. Não parece, mas estamos na Rua 25 de Março, o maior centro de comércio popular da América Latina. Que diferença, né? Tem menos consumidor circulando e os que vêm estão mais econômicos. Os preços estão bem mais altos, a gente pensa 2 vezes antes de comprar mais do que 5, 6 peças, a gente pesquisa. O dinheiro está curto e as coisas estão caras. Segundo a Associação dos Lojistas, a queda nas vendas começou logo após a Copa do Mundo no ano passado e vem se acentuando. Estou aqui há 15 anos trabalhando e esse ano foi o pior de todos. Está acabando o primeiro semestre e nada de melhora.
Algumas lojas já demitiram, outras fecharam. O problema atinge diferentes segmentos, principalmente o de bijuterias. O que vemos aqui é o reflexo do que está acontecendo no comércio em geral na maior cidade do país. O varejo paulistano encolheu 6% em relação ao mesmo período do ano passado. E entre janeiro e maio já acumula perdas de quase 4%. É o medo de perder o emprego e o crédito caro mudando o comportamento do consumidor. O cara tem um dinheiro para trocar o carro, mas ele, poxa, eu não vou trocar. Tem um dinheiro para comprar mercadoria ou coisa desse tipo, uma mochila nova ou coisa desse tipo, ele fica apreensivo. A saída é variar a oferta de produtos, aproveitar as datas e não perder a esperança. O próximo semestre vai ser muito melhor do que esse semestre anterior. Tem que ser, né? Tem que ser, estamos apostando para isso. O jovem Fred, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, foi confirmado hoje na seleção brasileira que vai disputar a Copa América no Chile. Bruno Vicari, boa noite. O técnico Dunga já sabe qual time que vai disputar a Olimpíada no ano que vem? Mais ou menos por aí, sim, viu, Raquel? Mais ou menos essa é a ideia dele, viu? O Dunga ele quer aproveitar a Copa América para dar mais experiência para alguns jovens que vão disputar os Jogos Olímpicos. 5 atletas com menos de 23 anos já treinam com um grupo lá em Teresópolis. O dedo de Deus, visto hoje pela primeira vez na semana. Um toque divino? Para o meio-campo Fred, com certeza. O jogador foi confirmado hoje para a vaga de Luiz Gustavo e vai disputar a Copa América. Eu sou um cara abençoado, então acho que eu tenho que agradecer muito e fazer meu trabalho aqui dentro. Fred tem 22 anos, começou no Atlético Mineiro, passou pelo Internacional de Porto Alegre e hoje defende o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Ele, que disputaria apenas os amistosos contra México e Honduras, saiu no lucro. Já foi até testado entre os titulares no treino da manhã na Granja Comari. Dunga se mostrou um pouco mais exigente com a defesa, mas sem descuidar do ataque, que trabalhou as finalizações. A turma de Tardelli e Firmino deixou o campo, enquanto Fred, Davi Luiz e Miranda, titular na vaga de Thiago Silva, seguiram atendendo pedidos específicos do treinador. Susto quem deu foi Robinho, que sentiu o joelho direito. Depois de conversar com o médico Rodrigo Lasmar, o atacante abandonou o treino devagar. À tarde, os jogadores voltaram a treinar. Robinho não apareceu. Depois de vários cortes por contusão, o jeito agora é pedir mesmo uma ajuda divina até a Copa América. O vídeo de um homem cantando e tocando violão durante a retirada de um tumor no cérebro rodou as redes sociais. A cirurgia em Santa Catarina foi um sucesso e o músico teve alta hoje. No vídeo, o paciente aparece deitado numa cama de hospital sendo operado. E o que mais impressiona, tocando violão. O vídeo gravado na semana passada mostra Anthony sendo operado para a retirada de um tumor que ele descobriu há quase 3 meses. Foi conversando com o tio que ele começou a perceber algo estranho. Tentava dizer algumas palavras, mas acabava gaguejando. No primeiro momento eu fiquei muito tranquilo, assim, sempre, porque eu e a minha família, a gente tem bastante fé. Anthony recebeu o conselho da equipe médica para que tocasse durante a cirurgia, garantindo assim que nenhuma das funções necessárias, como a fala e coordenação motora, fossem afetadas. Quando se tocou a área motora responsável pela mão, ele imediatamente disse: a minha mão está pesada. E, claro, eu não tenho um ouvido tão afinado como o maestro, mas deu impressão já que viu que ele ficou fora do tom, viu? Anthony tocou 5 músicas, uma delas a pedido dos médicos. Eu tive que fazer um bis ali, né? Falei, tocar durante a cirurgia, como isso, né?